Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Nossa convidada hoje é a enfermeira doutoranda Patrícia Scotini Freitas. Patrícia, é um prazer ter você aqui no programa e poder explicar um pouquinho para os nossos telespectadores, do papel da enfermagem nos dias atuais. É isso mesmo. Eu agradeço muito pelo convite e quero dizer que é um prazer enorme poder falar um pouquinho dessa profissão que eu escolhi e que eu gosto tanto. E eu acho que gera muitas dúvidas, né, Patrícia? Daqui a pouquinho nós vamos comentar algumas dúvidas, alguma coisa que o pessoal ainda acaba entendendo errado a respeito da enfermagem, né? Eu acho que você, como um excelente profissional que é, nós vamos ter, bater um papo bom aqui e poder explicar para os nossos telespectadores. É porque a profissão enfermagem, ela tem várias categorias dentro Exatamente. Dessa profissão. Então a gente e é vai isso que confunde um pouquinho, né, Exatamente. Patrícia? Patrícia, antes dos comerciais nós falamos das dúvidas. Então gostaria que você, se pudesse, explicar para os nossos telespectadores, a diferença de enfermeiro, de técnico, de auxiliar, que eu acho que gera uma dúvida realmente, inclusive até no próprio pessoal da enfermagem, dentro de um hospital ou dentro de algum estabelecimento de saúde. A enfermagem ela é composta por 3 categorias básicas. Primeiro o enfermeiro, depois o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem. Então o enfermeiro é um profissional graduado. O enfermeiro ele é responsável pelos técnicos e pelos auxiliares. Técnico de enfermagem, ele pode fazer algumas atividades supervisionadas pelo enfermeiro, por exemplo, punção venosa, curativo. O auxiliar, ele só pode fazer atividades simples, como de higienização e de alimentação. Então, o que está acontecendo, doutor Luciano? A partir de 2003, todas as pessoas que fizerem o curso de auxiliar de enfermagem, eles têm um prazo de 5 anos para completar com o técnico. Então, o que está acontecendo? Antigamente, a gente tinha a categoria profissional atendente de enfermagem, não tem mais essa categoria. E o auxiliar vai acontecer a mesma coisa, é uma categoria que não vai ter mais porque está se qualificando. Então, eles vão dar um prazo, para poder todo mundo regularizar seu título, seu estudo. Exatamente, eles vão complementar o curso de auxiliar para técnico de enfermagem. Então, a tendência do futuro é ter enfermeiro e técnico de enfermagem. E só para explicar para os nossos telespectadores, o enfermeiro, a enfermeira, ela faz a faculdade de enfermagem, não é isso? Isso, exatamente. Não é o mesmo com técnico, com auxiliar, não, né? Não. É um outro tipo de curso que eles fazem, né? Um curso profissionalizante, é isso? E é bom falar isso porque o pessoal fala assim, você é enfermeiro padrão, enfermeiro-chefe, não existe essa denominação. Exatamente, que o pessoal vê enfermeiro e fala enfermeiro-chefe. O que você fala a respeito disso? Enfermeiro formado, enfermeiro-chefe. Na verdade, tem o enfermeiro que é o coordenador da equipe de enfermagem que fez a faculdade, a graduação de 4, 5 anos. E o técnico, ele fez o curso técnico, que é no máximo 2 anos, mas é o curso técnico. Ô Patrícia, inclusive a gente vê muito nos jalecos escrito doutor, doutora. O que você fala? A enfermagem, a enfermeira, o enfermeiro também pode receber esse título de doutor? Pode. Na verdade, meio que cultural, a gente chama os médicos, advogados, juízes de doutores. Então as categorias da saúde, elas começaram a procurar saber por que elas não poderiam receber esse título. Então hoje nós temos que o profissional de nível superior, ele pode ser chamado de doutor. Então a gente vê doutor nutricionista, doutor fisioterapeuta, doutor médico, doutor enfermeiro. Mas nos termos da ciência, científico, só é doutor quem faz o curso de doutorado. Exatamente, como você está fazendo, não é isso? Ô Patrícia, outra coisa, um técnico de enfermagem, por exemplo, pode voltar para o lado da docência? Como que é feito isso? Então, o técnico de enfermagem ele pode dar aula se ele se tornar enfermeiro. Então, ele precisa fazer a graduação de enfermagem, a faculdade. Tá. Então, o técnico ele não está habilitado para dar aulas. Não, para docência. Ele tem que fazer o curso de enfermagem, ou seja, faculdade de enfermagem, aí sim. Aí ele vai fazer as graduações devidas, para poder se tornar um docente. Um docente. Se ele quer a carreira docente, no mínimo ele precisa ter a graduação. E depois ele vai ter que crescer um pouquinho aí dentro da graduação. Você falou de tantos títulos da enfermagem, O que quer dizer enfermeiro especialista? Isso é bom a gente falar. Porque eu digo muito com os alunos que a graduação da enfermagem, o dia da formatura deles,
é só o começo, porque eles acham que está terminando. E eu digo assim... Eu acho que pelo contrário, a gente tem que estar sempre estudando, né, Patrícia? Justamente. Então, é o começo de tudo. Então, você formou, você vai procurar especializar. Então, a especialização, então, por exemplo, eu sou enfermeira, eu sou Patrícia, sou enfermeira em controle de prevenção e infecção hospitalar. Porque quando eu estava trabalhando, eu achei que essa especialização me ajudaria neste sentido. Agora nós temos os mestres e doutores, que são mais voltados para a docência, para a formação de pesquisador. Inclusive, né, tinha um professor meu que falava que, no meu caso, médico, né, o pessoal sai e falou assim, ele brincava, falava, doutores, tem que fazer uma especialização, porque o médico sai, ele quer abraçar o mundo com 2 braços. E eu acredito que isso em todas as profissões. Se você não se especializar, não continuar estudando, eu acho que não vai para frente, né, Patrícia? A profissão da saúde, eu acho que quando você escolhe ser um profissional da saúde, você tem que saber que você vai estudar para todo sempre. Porque está lidando com vidas, né? Não é brincadeira. Exatamente. Não é verdade? E no código de ética do profissional enfermeiro está falando que é dever do enfermeiro se atualizar. Então eu acho que a gente tem que se atualizar sempre. Eu acho que todo profissional, né, Patrícia? Todo profissional, exatamente. Patrícia, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje conversando com nossa convidada, a doutoranda Patrícia, né, enfermeira. Patrícia, às vezes a gente entra em algum asilo e a gente depara às vezes com pessoas de branco. Essas pessoas são enfermeiras? Doutor, é muito importante a gente frisar que aonde tem profissional da enfermagem é obrigatória a presença do enfermeiro. Então, na maioria das vezes, essa maior população de brancos são técnicos ou auxiliares de enfermagem. Mas o enfermeiro precisa estar presente em algum momento para estar supervisionando isso, mas nem então, sempre o enfermeiro. Onde tem alguém da enfermagem tem que ter um enfermeiro, uma Exatamente, exatamente, porque o enfermeiro ele é o responsável por supervisionar toda a equipe de enfermagem. Patrícia, uma coisa também que chamou atenção, inclusive foi agora esses dias que eu acabei ouvindo, né? Por exemplo, uma mãe levou uma criança num PSF, né, num postinho, e marcaram uma criança de 4 meses, marcaram para levar no mês seguinte. E parece que tinha marcado com uma pessoa da enfermagem, uma enfermeira, intercalando talvez médico um mês, um enfermeiro outro. É correta? A mãe tem que preocupar com isso ou não? Não. Quem faz essa consulta intercalada do programa de crescimento e desenvolvimento, geralmente é o médico, outro mesmo o enfermeiro, depois o médico e o enfermeiro. O enfermeiro ele tem esse preparo científico para estar fazendo essa avaliação. Se o enfermeiro detecta alguma anormalidade, aí o enfermeiro passa para o médico. Né? Chama atenção alguma coisa e acaba chamando o médico, né? Isso, exatamente. Inclusive também a gente vê muito no posto, né? Quem faz a coleta, né, do Papa Nicolau, né? Vê o colo de útero, normalmente é a enfermeira. O enfermeiro ele é habilitado para fazer essa coleta do Papa Nicolau. Mas, de qualquer forma, detectando alguma anormalidade, a próxima consulta já vai ser com o médico. Alguma lesãozinha, alguma secreção anormal, né? O médico vai chamar e passar para a consulta para o médico, seria isso. Seria. Então, ninguém tem que preocupar, a enfermeira colheu não foi o médico. Não. A enfermeira está habilitada e capacitada para ver, né, um tipo de exame desse. Isso. Auxiliar de enfermagem que foi formado no ano de 2000, quanto tempo ele tem para poder chegar a técnico? Então, se ele formou em 2000, ele não pegou aquela resolução que é a partir de 2003. Mas se ele quiser um conselho, que ele complemente com o técnico. Porque por que está acabando com o auxiliar de enfermagem? Por que está saindo essa categoria? A ideia é aumentar a qualidade da assistência prestada de enfermagem. Então, eu acho que todo mundo que é auxiliar, independente de ter formado antes ou depois de 2003, precise complementar com o curso. Eu acho que é até bom para a pessoa, que a pessoa, né, acaba se atualizando mais, estudando mais, e como a gente brinca, né, o saber não ocupa espaço, não é verdade? Espaço, e ninguém tira da gente, né? Então, exatamente, Patrícia. Patrícia, me fala uma coisa, por exemplo, alguém da enfermagem, algum membro da equipe de enfermagem vai realizar algum procedimento, essa pessoa da enfermagem se sente inseguro, fica com receio de realizar. Ele pode se recusar a fazer esse procedimento? Como que é a conduta nesse caso? Ele deve se recusar a fazer esse procedimento. Eu falo assim, ó. Ou seja, não fazer uma coisa que não saiba fazer, não é isso? Porque nós vamos cair na imperícia, que é um erro ético grave. Então, se você não está apto para fazer, não faça. Chame a pessoa que está apta.
Mas aí nós precisamos ficar atentos, porque se faz parte do seu serviço e você não está apto a fazer, precisa procurar aprender, estudar. Eu acho que todos, né, não só na área da enfermagem, mas qualquer área. Acho que todos, né, todos nós temos que ser bastante humilde e saber até onde vai nosso limite. Exatamente. Não é verdade? Parou ali, não sei, não custa nada, chama alguém que sabe mais. Isso não é verdade? É primordial na enfermagem e na área da saúde. Inclusive, o que está acontecendo com tanta coisa com a enfermagem, por exemplo, injetando vaselina no soro, tanto assim, erro que não era para acontecer. Por que isso, Patrícia? Olha, são vários os motivos. Eu falo que tudo isso não justifica. Mas colocar vaselina no lugar do soro é absurdo, uma coisa dessa, né? Mas algumas coisas explicam. Então, por exemplo, o que me preocupa é a qualidade do ensino do curso, tanto técnico quanto de graduação. Então, a qualidade do ensino precisa ser olhada. A carga horária de enfermagem é muito sobrecarregada, né? Então, nós temos um profissional técnico, a maioria deles, eles trabalham em 2 locais. Então, eles saem de um plantão e já vão para o outro. Então, a sobrecarga de trabalho é grande. Às vezes, na instituição que ele trabalha, tem poucos profissionais da enfermagem para muitos pacientes. Então já começa tudo aí, né, Patrícia? Então, isso vai formando um bolo que eu digo, não justifica. Mas precisa ter um olhar especial para ver o que a gente pode fazer para minimizar isso. Uma outra coisa também é a falta de conhecimento da lei do exercício profissional da enfermagem. Por exemplo, nós tivemos outro dia uma criança que perdeu os dedinhos quando o técnico foi retirar o gesso. A retirada de gesso não é da enfermagem. Então, precisamos conhecer o que nos cabe, e é muita coisa que cabe à enfermagem, e deixar o que não é nosso. Ou seja, saber o limite, até onde pode chegar, não é isso, Patrícia? Exatamente. Quando eu vi aquela reportagem, eu já fui lá no Código de Ética. O enfermeiro ou qualquer pessoa da enfermagem não pode retirar gesso, porque isso não é deste profissional. E acabou que tirou os dedinhos. Por exemplo, o enfermeiro, o técnico, o auxiliar, todos eles são obrigados a estarem no Corém, não é isso? Então o Corém tanto é para o enfermeiro, quanto para o técnico, quanto para o auxiliar? Isso, o Corém ele é um órgão fiscalizador de toda a equipe de enfermagem. E a ABEM, que é a Associação Brasileira de Enfermagem, é o que faz a legislação. Então, o Corém, ele fiscaliza toda a equipe de enfermagem. Então, seja o técnico, seja o auxiliar, seja o enfermeiro, todos provavelmente devem receber uma carteira com um número. Isso, todos eles têm um registro no Corém. Então, são todos registrados, né? E cabe ao enfermeiro verificar o registro dos seus funcionários, dos auxiliares e dos técnicos. É responsabilidade do enfermeiro ter todos esses registros. Por exemplo, no caso agora que a gente estava comentando, né, no lugar do soro foi passado vaselina. Então, como você disse, não justifica a carga horária, nada justifica. Eu acho que a vida não tem preço, eu acho. Mas, por exemplo, o Corém, ele fala alguma coisa da carga horária da enfermagem? Por exemplo, pode trabalhar 24 horas ou dobrar plantão? Como que é isso, Patrícia? Nós estamos no movimento, toda a enfermagem, grande agora, porque nós estamos brigando para a carga horária de 30 horas semanais, porque nós temos a carga horária de 40, mas nós estamos brigando e lutando, isso já está no Senado, tudo, para 30 horas, porque se reduzir para 30 horas, vai dar um tempo de descanso para esse profissional. Mas e esse profissional, por exemplo, ele trabalha na instituição A 30 horas, mas ele não pode chegar à instituição B mais 30 horas? Então, pode. E isso daí... Aí o Corém tem que fiscalizar, seria isso? Então, mas só que aí... Ou não permitir o registro em outra instituição? Talvez. É que ainda o Corém ainda não tem essa autonomia, porque assim, se ele está regular na instituição 30 horas, ele pode estar em outra, porque é uma opção Não tem uma lei falando que não possa trabalhar em 2 locais. Exatamente, não tem. E por conta da baixa remuneração, esse profissional ele precisa desses 2 empregos. Se não for na enfermagem, ele vai arrumar um emprego alternativo numa outra área. Então, ele está regular nos 2 trabalhos, então é complicado. Talvez tudo isso se deve ao salário, né? O valor do salário, talvez o baixo salário, que hoje talvez não seja compatível, né, com o custo de vida. Então a pessoa tem que se virar e acabar pegando, né, trabalhando em vários empregos. Em vários empregos. Patrícia, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, conversando hoje com a enfermeira Patrícia Scotini Freitas. Patrícia, eu gostaria que você se
possível, né, falasse alguma coisa do papel do enfermeiro na Política Nacional de Atenção Básica. Bom, o enfermeiro, na política de atenção básica, ele pode atuar como gerente, administrador ou assistencial. Então, por exemplo, até eu trabalhava como coordenadora de imunização. Então, nós temos enfermeiros que coordenam o programa de imunização, que coordena o programa materno-infantil, que coordena o programa de hipertensão. Então, ele pode coordenar como ele pode estar lá na ponta, dando assistência na liberação de exames, de medicamentos, nessa parte. Por exemplo, liberação de medicamentos. Um hipertenso, por exemplo, ou qualquer outro tipo de patologia, vai pegar uma receita com o enfermeiro. O enfermeiro pode prescrever? Olha, Tociano, isso tem que ficar muito bem claro. O enfermeiro ele pode prescrever medicamentos somente se houver um protocolo feito com gestores e médicos da instituição, no caso da Secretaria de Saúde. Então, até em ambientes hospitalares, nós temos enfermeiros prescrevendo, mas para populações hipertensas, diabéticas, dentro de um protocolo feito e assinado por gestores e entre eles o médico. Tá, então, por exemplo, né, nos postos de saúde você falou, e nas instituições, né, particulares, por exemplo, um hospital público, sei lá, um hospital, a enfermagem pode prescrever? Como que funciona isso, Patrícia? É o enfermeiro, a enfermagem não, é só o enfermeiro. Tá. Então tem lá um protocolo, para hipertensos com a pressão de tanto a tanto, prescrever isto. Então isso já está protocolado. Nada ou mesmo com a ciência do médico assistente, né, do paciente, provavelmente às vezes ele vai pedir para passar tal tipo de medicamento e a enfermeira vai fazer isso. Exatamente. Não é isso? Então assim, esse paciente regular que todo mês precisa ter esse medicamento. Mas se ele fugir do regular, o enfermeiro então ele foge do protocolo. Então não é mais dele, já é do médico. Então tem que ser dentro de um protocolo estabelecido com pacientes regulares que necessitam daquela medicação mensal. O que fugir disso é do médico. Patrícia, deixa eu te perguntar, fugindo um pouquinho do medicamento, a enfermagem pode auxiliar em cirurgias, em procedimento cirúrgico? Olha, isso é uma coisa que não pode e que infelizmente isso, às vezes... auxiliar, né? Deixando bem claro, né, para os nossos telespectadores, não é estar instrumentando nada, é auxiliar mesmo, fazer o papel do segundo médico, seria isso. Exatamente. Né? Então, como é que funciona a equipe cirúrgica? Isso eu falo tranquilamente porque é o que eu estudo no doutorado. Então, é o cirurgião e o cirurgião auxiliar, ou segundo cirurgião. É ideal que se tenha uma instrumentadora. E essa instrumentadora... E que facilita muito a cirurgia, é né? da enfermagem, exatamente. Então, assim, ela está ali naquele cuidado direto, ela está. Mas só que ela não está fazendo a técnica cirúrgica. Ela está auxiliando o cirurgião. E ou seja, entregando o material instrumental que o cirurgião ou auxiliar necessitar está pedindo, né? Isso. E ajuda muito porque tem aquela técnica correta da entrega do instrumental. Então eu falo que a instrumentadora ela ajuda muito no ato cirúrgico. Só que ela não pode... E agiliza a cirurgia, agiliza tudo, né? Muito bom. Só a técnica cirúrgica mesmo ela não pode fazer. Patrícia, por exemplo, num posto de saúde, uma gestante marca, né, suas consultas dentro do pré-natal. Pode ser médico, pode ser enfermeira. Como que funciona isso? Quem faz essas consultas? Da mesma forma quando do acompanhamento da criança no programa de crescimento e desenvolvimento. Então, a gestante, ela passa pelo médico um mês, ela passa pelo enfermeiro no outro mês ela passa pelo médico. E a enfermeira, detectando ou um enfermeiro alguma normalidade, ela passa para o médico. Isso agiliza também, talvez pela falta de médico, né, de profissionais, então não acumula e não sobrecarrega e não vai colocando as consultas muito para frente. Então, a enfermagem ajudando, eu acho que isso é muito bom, né, Patrícia? Porque na verdade é um acompanhamento, né? Porque o que é exclusivo do médico e nada do enfermeiro é o diagnóstico e o tratamento. Mas esse acompanhamento de crescimento, desenvolvimento e de gestação, o enfermeiro pode fazer. É o básico, né? Exatamente. Que todo mundo tem que saber, isso. Não é verdade? E agiliza mesmo para o profissional médico, né? Eu acho ajuda bastante, né? Patrícia, toda semana nós temos as perguntas, né, dos nossos telespectadores. Você pode responder para a gente? Claro. Então, vamos chamar a Fernanda, né, nossa repórter, Fernanda Cruz, com a primeira pergunta. Olá, doutor Luciano, tudo bem? Hoje nós vamos falar com nossos telespectadores a respeito do papel da enfermagem no contexto da saúde nos dias atuais. Patrícia, todo profissional da área da enfermagem pode ser chamado de enfermeiro ou enfermeira?
Marina, não pode, né? Então nós temos 3 categorias: o enfermeiro, o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem. Então não tem aquela coisa de padrão de enfermeiro-chefe, é enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem. Porque isso confunde realmente, né? Todo mundo colocou branco, tá na enfermagem, é enfermeiro, né? Exatamente. Não diferencia o técnico auxiliar e o enfermeiro mesmo, né? Até a gente vê muito do home care, né? Então fala assim, eu contratei um enfermeiro para cuidar de um parente, mas na verdade deve ser um técnico ou auxiliar de enfermagem. Exatamente. E o enfermeiro estando ali na gerência desse home care. Vamos na segunda pergunta? Patrícia, a enfermeira pode fazer prescrições? Bruce, o enfermeiro ou enfermeira só pode fazer prescrições se estiver dentro de um protocolo que foi realizado juntamente com o gestor, com o médico e com o enfermeiro, somente se for protocolado. Ou seja, com autorização, tudo legalizado, Tudo né, legalizado, Patrícia? exatamente. Que é o respaldo do enfermeiro, essa Exatamente. legalização. Próxima pergunta. Patrícia, qual é a atuação da enfermeira no hospital? Frederico, no hospital a gente diz que a enfermagem... Outro dia me perguntaram, o que a enfermagem faz no hospital? Eu podia dizer que é o meio de campo? Aí eu falo que é o meio de campo. Que todo jogo tem o atacante, a defesa e o meio de campo. E o meio de campo é muito importante. Então o enfermeiro, ele gerencia a unidade, o enfermeiro, ele gerencia. O técnico, ele faz os procedimentos e o auxiliar as funções básicas de alimentação e higienização. Então nós temos assim vários enfermeiros dentro de um hospital, assistencial e gerente. Ou seja, sem o pessoal da enfermagem, o médico não faz nada, né, Patrícia? Eu acho que é um trabalho conjunto, né? E vice-versa. Né? Então é um trabalho conjunto, tudo em benefício do paciente e do próprio hospital também. Eu costumo falar muito isso, que a gente fala tanto de equipe multidisciplinar, mas ela precisa ser interdisciplinar. Porque o médico que conversa com o enfermeiro, que conversa com o fisioterapeuta, e nós vamos entendendo Exatamente. isso e um ajudando o outro. Ou seja, uma equipe, né, bem unida em tudo em prol do paciente. Do paciente, exatamente. Próxima pergunta. Patrícia, como a enfermagem atua com os pacientes na humanização? Doutor Luciano, terminamos por hoje. Espero ter esclarecido algumas dúvidas de nossos telespectadores. Um grande abraço e até a semana que vem. Fernando, um grande abraço para você. Até a próxima semana, se Deus quiser. Agatha, é o seguinte, a enfermagem ela é a ciência do cuidar. Então, quando a gente pensa em cuidar, a gente pensa em humanizar. Então, a gente precisa olhar esse paciente como um todo e ver o que a gente pode fazer. Por exemplo, assim, se ele gosta, criança, por exemplo, tanto de uma pelúcia, por que não deixar ela levar essa pelúcia para internação? A questão de som, de iluminação, então a gente procura dentro do ambiente hospitalar humanizar ao máximo aquele local e assistência, porque chamar o paciente pelo nome e não pelo número e pelo leito, conhecer a história daquele paciente, conversar com ele sobre o que você está fazendo. Eu falo muito assim, o enfermeiro ou a equipe de enfermagem, na hora de prestar o cuidado, explicar o que está fazendo. Na hora de administrar uma medicação, falar qual que é. É um direito do paciente saber o que está sendo administrado nele. Exatamente. Né? E eu acho até que é legal para a pessoa da enfermagem chegar no quarto, olha, eu sou fulano, estou aqui para te atender. Né? Aquele lado humano que eu acho que todo mundo precisa, principalmente o paciente, né? O paciente está internado, então está frágil, está debilitado. Então um carinho, um sorriso ajuda muito, né, Patrícia? Eu falo que ninguém vai para o hospital para passear. Exatamente. Então, está precisando. Então, a gente precisa humanizar essa assistência. E dessa forma mesmo, chamando pelo nome, dando um sorriso, conversando, explicando. Até a gente previne alguns erros, por exemplo. Eu estou fazendo uma dipirona. Ah, não, eu sou alérgico. Exatamente. Então, a gente precisa integrar o paciente. Porque às vezes o paciente acaba esquecendo de comentar com o médico, com a enfermagem, na hora ali, opa, eu sou alérgico, como você Exatamente. disse. E a Isso é gente importante. vê muito isso nos países de fora, que o paciente ele é um membro integrante do processo dele de cura. E nós precisamos fazer isso aqui, porque ele tem direito de saber o que está acontecendo e escolher o melhor tratamento junto com a equipe de saúde. Exatamente. Patrícia, infelizmente, chegamos no finalzinho do programa. Eu quero agradecer muito você, a tua presença, e gostaria que você deixasse alguma dica, alguma mensagem para os nossos telespectadores. Olha, eu agradeço muito pelo convite, né? É um prazer poder falar da enfermagem, que é uma profissão que eu gosto tanto. E eu queria deixar para o pessoal o seguinte, a gente precisa prevenir a doença, né? Temos que deixar de pensar de curar, de hospital e pensar mais na prevenção da doença e na promoção da saúde.
Então, ter hábitos de vida saudáveis, eu acho que esse é o recado que nós precisamos Esse é deixar. importante, né, Patrícia? Exatamente. Patrícia, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.